Quem está pronto aí para mergulhar? 3 pessoas estão prontas para mergulhar. O resto vai ficar no raso mesmo? Quem está pronto para mergulhar aí? Glória a Deus. Minha irmã, eu estava orando aqui por esse dia e vieram algumas perguntas no meu coração. A primeira foi a seguinte: se tudo está tão raso, como é que a gente vai mergulhar? É tudo muito raso. O raso é o símbolo do nosso tempo. É a vida que é medida por stories de 15 segundos no máximo. É a vida medida em relações que começam e terminam com deslizar de tela. Em opiniões formadas pelaquilo que se lê só na manchete. Não vou ler o conteúdo todo. É a vida sendo formada em vídeos onde 3 minutos é tempo demais, muito longo. Como é que aprofunda assim, minha irmã? Áudios que só sobrevivem e só são dignos de serem ouvidos se estiver na velocidade 2. Todo mundo se identificando aí. A mesa de uma boa conversa foi substituída pela rapidez de um feed que vai se atualizando sozinho. Como é que aprofunda? É tudo raso. Mas aqui está a pergunta que incomoda. Como as nossas relações vão se aprofundar quando o tempo foi reduzido a pílulas instantâneas? Tudo tem que ser rápido demais. Como? Profundidade exige pausa. Profundidade exige olhar nos olhos. Profundidade exige estar presente, ser inteiro. Não existe intimidade no modo acelerado. Assim como não dá para apressar o crescimento de uma árvore. Assim como não dá para apressar o tempo de uma gestação. Não dá para construir vínculos profundos sem tempo, sem paciência, sem entrega. Não dá. As relações de verdade se cultivam na contramão da urgência dos tempos de hoje. No silêncio que suporta o desconforto, no café demorado que não tem pressa para terminar, no abraço que não olha o relógio. É assim que se constrói relações profundas. A gente vive cercado de informação, mas carente de sabedoria. A gente vive expostos a milhares de vozes o tempo todo, mas incapazes de ouvir Deus no silêncio. O raso está tão familiar que a gente nem percebeu, mas virou prisão. Estamos presos. No raso, tudo é assim, instantâneo, descartável. Compramos o que não precisamos, seguimos pessoas que não conhecemos, repetimos frases que não entendemos. É a lógica da velocidade. Não importa se é verdadeiro, não importa se é profundo, importa é que viraliza. Não importa se realmente faz diferença, importa é que engaja, é entretenimento. Isso é o que mais importa. O raso oferece aplausos instantâneos. A sensação da gente parecer ser importante, pelo menos por alguns minutinhos. Mas rouba de nós a possibilidade de sermos inteiros. O profundo, pelo contrário, no profundo não cabe pressa. No profundo, ele não se satisfaz com likes. O profundo não se mede com números. O profundo não se sustenta numa vitrine de aparências. O profundo exige presença, exige constância. O profundo está na amizade que não depende de agenda cheia de compromisso, mas de silêncios compartilhados. Aquela amizade que eu posso ficar em silêncio e está tudo bem. Está no livro que demora semanas para ler, mas que permanece dentro de nós por anos. Está na oração que não busca respostas imediatas, mas busca transformação silenciosa. Isso é profundo.
A gente vive então numa tensão. A cultura, o sistema, os dias de hoje ficam nos empurrando para o raso o tempo inteiro. Enquanto a nossa alma clama mesmo é pelo profundo. O raso entretém, o profundo sacia. O raso ocupa. E como a gente fica ocupado no raso, mas não preenche. O raso distrai, mas não transforma. O profundo pode até assustar, porque nele a gente perde o controle. Porque nele a gente é confrontado com quem a gente realmente é. Mas é só no profundo que a vida deixa de ser uma coleção de instantes e passa a ser uma história de verdade. A cultura do rápido pode até gerar informação para você, mas nunca vai gerar transformação. E sem transformação, os vínculos são descartáveis. Uma hora a pessoa é tudo na minha vida. Nossa, já viu fulano? Já seguiu fulano? Já não sei o quê. Na outra hora, está bloqueada. Isso é raso. Minha irmã, escuta com o maior temor que eu vou falar para você. Tudo que eu vou dizer aqui vai revelar o tanto de tempo que a gente está passando no raso. E às vezes a gente está super achando que está no profundo. Já viu criança? Criança achando que está no fundo? Aqui, ó, mãe, está batendo aqui, ó. Está batendo aqui que você está de pirraça. Levanta para você ver onde que bate a água. Cuidado. E presta muita atenção no que o Espírito vai revelar para você nessa manhã. Se a gente quer profundidade, a gente tem que resgatar a presença. A gente tem que desligar a tela para escutar a voz. Se tudo é instantâneo, onde que cabe a eternidade? Se tudo tem que ser rápido demais, como amar o eterno? Se tudo é raso, como mergulhar? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Eu vou ler do versículo 1 ao 11. E nós vamos caminhar nesse texto. E nós vamos sair daqui completamente imersas. Completamente imersas das águas do rio de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali por pescadores que estavam lavando as suas redes. Ele entrou num dos barcos que pertence a Simão, Pedro, e pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se dentro do barco e começou a ensinar ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para águas mais fundas e lance as suas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, a gente se esforçou a noite inteira, a gente não pegou nada. Mas porque tu está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem para ajudá-lo. E eles enviaram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ele se prostrou aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que tinham feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Forte, né? Pedro conhecia o mar como ninguém, pescador profissional, tinha sócios, tinha uma empresa de pesca mesmo. Conhecia como ninguém, ele tinha técnica, ele tinha costume, ele tinha anos de experiência, mas naquela noite nada funcionou. Naquela noite ele não pegou nada, as redes voltaram vazias, os braços cansados, o coração frustrado, não aconteceu nada. Estava ele ali lavando as suas redes no raso, cuidando do pouco, organizando nada que eles tinham conseguido e tentando dar sentido ao vazio da vida que ele levava.
É nesse ponto que a gente aprende a primeira lição do Senhor para nós nessa manhã. O raso é lugar de controle, sim, mas é também lugar de escassez. No raso, Pedro tinha o controle dos pés, mas ele não produzia fruto. No raso, tinha muito esforço, mas não tinha resultado nenhum. O raso é lugar do esforço humano, mas não frutifica. O raso é viver de aparência, mas vazio por dentro, sem nada. O raso pode até parecer seguro, mas é estéril. Eu tenho visto muita gente cansada. Nós estamos muito cansadas. Eu estou vendo crente cansado o tempo todo. Oh, muito cansado. Se você perguntar hoje para 3 pessoas aqui, e aí, como é que você está? Você vai ouvir 2 respostas. Estou muito cansada. Estou cansado, mas estou na correria. Estou na correria. Opa, pelo amor de Deus, larga essa esteira. Já percebeu que você está correndo, não está chegando em lugar nenhum? Cansado. Minhas irmãs, eu fui perguntar ao Espírito Santo, por que a gente está tão cansado? Sabe por que a gente está cansado? Porque a gente está vivendo no raso. Pensa na praia. O raso parece muito seguro, mas é o lugar onde as ondas mais batem. Ali você não só nada, aliás, ali você nem nada. Ali você luta para não cair. As ondas vêm uma atrás da outra, te derruba, te levanta, te derruba de novo. Você sai exausto, mesmo sem chegar a lugar nenhum. É uma luta no raso. Viver no raso é cansativo. Viver no raso é muito movimento o tempo inteiro, sem avanço nenhum. É muito barulho o tempo inteiro, sem fazer o menor sentido. Você não sabe nem o que você está ouvindo. É muito esforço, é muito esforço. É muita ocupação, mas é fruto zero. É no raso que a gente fica ocupado e vazio. É no raso que a gente só se cansa. No profundo, não. No profundo, as ondas não derrubam tanto. No profundo, a água te envolve. No profundo, a água te sustenta. No profundo, há descanso. Está difícil viver no raso. Talvez nosso maior cansaço não seja do quanto a gente tem feito, mas de onde a gente tem vivido. Presos no raso, onde as ondas não param de bater. No raso, a onda bate mais forte e derruba a gente com facilidade. Quem está no raso, minha irmã, não tem firmeza. Não tem firmeza. Eu me lembro da minha sobrinha, rata de praia. Ligou sábado, ela está na praia. Onde ela está na praia? Ela foi brincar no raso. Quebrou o ombro. Ficou 2 meses e meio. Porque veio uma onda, derrubou ela. Ninguém acreditou que ela tinha quebrado. Ah, levanta, frescura, estava no raso. É no raso que a gente se quebra sem perceber. É no raso. Porque no raso não tem firmeza não, minha irmã. Parece seguro. Mas as ondas batem e te derrubam. Qualquer onda de problema, qualquer onda de crítica, qualquer onda de tentação te desequilibra. E você se quebra. Tem mulheres aqui, hoje, que fizeram votos na última conferência. 1 ano depois, estão aqui do mesmo jeito que estiveram. Não cumpriram com os votos que fizeram a Deus. Tem mulheres aqui hoje, que fizeram votos a Deus na última conferência, e estão pior do que estavam. Na intimidade com o Pai. Fim de ano já está chegando. Vou ler a Bíblia toda. Até quando a gente vai viver no raso, se quebrando, se cansando e não chegando a lugar nenhum? É o crente que vive de aparência. Qualquer vento derruba. Ai, mas eu fui criticado. Ai, mas pensaram isso de mim. Ai, mas não sei o quê. Ai, mas eu queria estar nessa posição. Ai, mas eu... Raso. Para.
Tá feio, você tá dando pinta que você tá no raso. Nem fingir consegue. Deus está chamando a gente para o profundo. Chega de muito movimento, muito barulho, sem profundidade, sem conteúdo nenhum, sem palavra de Deus. Efésios 4,14. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Chega de viver como criança. Raso é para os primeiros passos na fé. Não é para morar no raso. É no raso que Jesus encontra os discípulos. É no raso que ele entra no barco. É ali que ele começa a falar. Mas repara, Jesus nunca deixa ninguém muito tempo no raso. Depois de ensinar, ele dá uma ordem: vamos para águas profundas. Vamos para águas profundas. Porque o raso é o espaço da criança espiritual. Qualquer um fica em pé no raso. O problema é quando aquilo que era para ser o início se torna destino final na nossa vida. Quando a gente transforma aquilo que é provisório em permanente. Criança precisa de distração constante, senão perde o interesse. Chega de nos tratarmos dessa forma. Eu tenho que fazer alguma coisa para entreter. Eu tenho que fazer uma coisa para elas gostarem. Eu tenho que fazer uma coisa aqui. O culto aqui, a conferência aqui, está lotada. A conferência aqui está lotada. Quero ver quando for o culto das preciosas. Cadê vocês? Cadê vocês? Não, mas aí eu vou estar trabalhando. Aí eu vou estar não sei o quê. Sabe o que o Senhor falou através de Paulo para Timóteo? O Senhor falou o seguinte: nenhum soldado se envolve com as coisas da vida civil, porque senão não agradaria o oficial que o alistou. Você foi chamada pelo Senhor, Ele te alistou. Para de ter como prioridade a vida civil. A tua prioridade é declarar que Ele vai voltar. E é viver como se Ele fosse voltar. Minha irmã, chega. Criança precisa de distração o tempo inteiro para não perder o interesse. Adulto maduro não. Adulto maduro se sustenta na disciplina, na perseverança, na capacidade de encontrar beleza no silêncio. Assim também é na fé. Muitos de nós permanecem firmes se o culto tiver luzes, som, LED, novidade o tempo inteiro, senão desmorona. Porque a gente está viciado em estímulo. Eu tenho que ficar te estimulando o tempo inteiro. É raso, é criança. C.S. Lewis dizia: Deus nos chama não para um cristianismo que nos entretém, mas para uma obediência que nos transforma. É isso que Deus quer de nós. Nós somos peritos em falar sobre Deus e amadores em nos calar diante dEle. Nós sabemos explicar como ninguém as promessas, mas não aguentamos esperar por elas. O raso é para começar, o profundo é para permanecer. É o mesmo que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Deserto era passagem, deserto não era para eles morarem, deserto era escola, não era destino. Deus sustentou o povo, deu maná, deu nuvem, deu coluna de fogo. Deus fez tudo por ele. Mas a promessa não era viver de maná, era viver numa terra que manava leite e mel. Mas sabe o que aconteceu? Eles ficaram 40 anos num deserto que era para durar 11 dias. Sabe por quê? Porque eles viveram como crianças. Eles não saíram do raso. Minha irmã, escute uma coisa muito séria aqui para você. Tem desertos que eram para durar tão pouco na sua vida, mas já se passaram anos e você continua se comportando como criança. Chega, é tempo de crescer. Deus quer te tirar desse deserto, mas nem você colabora.
Chega! Jesus fala, vai para águas profundas, lança as redes. E sabe o que Pedro fala? Ele já interfere, ele fala assim, a gente já fez isso a noite toda, Jesus, eu não queria te decepcionar, mas a gente já fez isso, você tem certeza que você está falando? Mas eu vou fazer só porque é o Senhor falando. Sabe o que a gente aprende aqui? O profundo a gente acessa não pelo que a gente sabe. O profundo a gente acessa pela obediência à palavra de Deus. É assim que acessa o profundo. A vida com Cristo vai ser sempre um convite para a gente sair da zona de conforto e avançar para águas profundas. Deus convida a gente para subir mais alto, para ir mais fundo. Ele não se contenta com pequenas melhorias na nossa vida. Ele quer transformação total. Profundidade só se acessa com obediência. O profundo começa quando a gente larga o controle e obedece, confia na voz de Jesus. O profundo da oração exige silêncio que o mundo não nos permite porque grita demais. O profundo do amor exige perdão que o ego não nos permite porque exige vingança. Profundo começa quando a gente perde o controle. Profundo não é para quem busca conforto, é para transformação de vida. Profundo não dá segurança para os pés, dá descanso para a alma. E o que mais a gente precisa é descanso para as nossas almas. No profundo, tudo que você escuta é silêncio. Já mergulhou? Que aflição, parece que uma pressão no ouvido, né? Aquele silêncio, você não escuta mais nada. Silêncio não é ausência de Deus. Às vezes você está passando por um momento de silêncio na sua vida, tá? Deus me abandonou, Deus foi embora, Deus... Não, minha irmã, às vezes Deus só te deu um empurrão para você ir para o profundo e você está se debatendo que quer voltar para o raso. Confia. Confia. Às vezes o profundo é sofrimento, às vezes o profundo é vale da sombra da morte, às vezes o profundo é deserto, mas é nesse lugar que a fé amadurece. É nesse lugar que a fé deixa de ser frágil, igual as ondas que se desfazem na beira do mar. O silêncio do profundo não é vazio, é Deus ocupando todos os espaços. Todos os espaços. Não tem mais espaço para nada. Ah, não, isso daí, mas isso vai ser muito legal para você vai ser isso, você vai ser, mas não dá, sabe o que? Jesus já ocupou todos os espaços, não tem mais espaço, não tem mais espaço. Mas eu fiquei com ódio do que fizeram comigo. Não vou conseguir ter ódio, sabe por quê? Não tem mais espaço disso em mim, não tem mais espaço para rancor, não tem, ele já ocupou todos os espaços. Isso é profundo, mas a gente está viciado em barulho, a gente está anestesiado. A gente está anestesiado. Barulho de vozes, barulho de opiniões, barulho de notificação de celular, de música tocando o tempo inteiro. A gente não suporta o silêncio, porque ele revela aquilo que o som esconde. O silêncio revela a nossa própria alma. No silêncio a gente não tem para onde fugir. É nele que as lembranças que a gente quer esquecer voltam à tona. É nele que as dores abafadas começam a gritar. É nele que perguntas sem respostas começam a ecoar. É por isso que a gente prefere encher a nossa mente de ruído ao invés de ser tratado pelo Senhor. É por isso que a gente prefere ficar rolando sem parar a tela do celular ao invés de encarar o nosso coração. Mas a Bíblia nos mostra que Deus não tem medo de silêncio. Ele fala através do silêncio. Elias esperava Deus no vento, Deus no terremoto, Deus no fogo, mas ele não encontrou. Sabe onde ele encontrou Deus? Na brisa. Na brisa. O povo de Israel aprendeu que o deserto não era a ausência de Deus, mas era o lugar que ele falava de forma mais íntima. Silêncio não é vazio, silêncio é Deus ocupando todos os espaços. É no silêncio que as sementes vão germinar, que os ossos se formam, que as orações sem palavras sobem. O silêncio não é a ausência de Deus, é Deus ocupando todos os espaços. Talvez a gente não suporte o silêncio porque o silêncio exige confiança. E a gente começa a ficar angustiado. Ele tira o controle de nós. Ele nos obriga a esperar para ouvir a voz. E às vezes no silêncio a gente fica, mas não está vindo, não está adiantando. Calma!
Aquieta a tua alma, confia no Senhor, para de distração. O barulho distrai, mas o silêncio cura. O barulho ocupa, mas o silêncio revela. Aprender a suportar o silêncio é aprender a suportar a si mesmo. E mais do que isso, aprender a ouvir a voz do teu Deus que fala baixo no profundo. A gente tem confundido fé com entretenimento. Muitos entram na casa de Deus como quem entra num shopping ou num show. Mas aqui é casa de Deus. Querem se distrair, querem se emocionar, mas o Evangelho não foi feito para nos distrair. O Evangelho foi feito para nos transformar. Entretenimento dá prazer momentâneo, é legal pra caramba, é muito bom entretenimento, mas a profundidade gera vida eterna. Entretenimento provoca risos, lágrimas, mas a profundidade é que gera testemunho. Precisamos parar de buscar igrejas que nos divirtam, porque igreja não é circo, e voltar a buscar igrejas que nos aprofundem. Porque o culto não é palco para o nosso deleite, para o nosso prazer, para aquilo que a gente gosta. Culto é altar para a nossa entrega, para a gente morrer. Não é performance, é presença de Deus. Quando a gente troca o profundo por entretenimento, a gente se torna consumidor ao invés de discípulo. Jesus não veio morrer numa cruz para você virar consumidor. Ele veio para você ser discípulo. A gente procura sensação, mas não encontra mudança. E não existe evangelho sem mudança. Se não teve mudança, o evangelho não chegou. Não mudei nada. Então você precisa do evangelho, minha irmã. E o evangelho está aqui hoje, para você mudar hoje. Tem esperança para você. A igreja não foi chamada para ficar entretendo multidão, mas para formar discípulos. O mundo não precisa de cultos cada vez mais barulhentos. O mundo precisa de cristãos cada vez mais santos. Santos. John Stott dizia: a igreja precisa menos de celebridades e mais de santos. Esse é o diagnóstico atual. A gente quer pregação curta, frases de impacto, músicas que empolguem, mas fugimos da doutrina sólida, fugimos da oração silenciosa e da obediência custosa, porque obediência custa. Nada contra, minha irmã, meu sonho mesmo é ver estádios lotados, nada contra estádios lotados com a glória de Deus, e a gente chamando todo mundo e falando: vem, vem experimentar do Senhor, e o Espírito Santo derramando, sabe, mover, cura, salvação. É meu sonho ver todos os estádios do Brasil sendo lotados. Mas sabe, o estádio que realmente me impressiona, os estádios que me impressionavam, foram aqueles estádios cheios de romanos, onde os cristãos iam sendo entregues às feras, para serem comidos diante de todos, por causa da sua fé em Jesus. Esses estádios me impressionam. Sabe, mulheres que me impressionam, minhas irmãs, e que mexem com o meu coração, mulheres como Perpétua, uma nobre do início do século, recém-casada, com um bebezinho pequeno. Ela se converte a Cristo, num período em que o imperador tinha proibido as pessoas de se converterem. Ela, recém-casada, vivendo o sonho da família com um bebezinho pequeno. Ela é presa por causa disso. Seu pai, desesperado, vai na prisão e fala: Perpétua, você tem um filho pequeno, ele está amamentando, você está amamentando ele ainda, você está construindo esse sonho, por favor, fala que não conhece Jesus, que Jesus não é o seu Senhor, fala que você não é cristã, é só isso, e você vai ter a sua vida de volta. Perpétua olha para um vaso que estava do lado dela e falou: pai, o que é aquilo ali? O pai falou: minha filha, aquilo é um vaso. Ela falou: pai, da mesma maneira que aquilo não pode deixar de ser um vaso, eu não posso deixar de ser cristã. Cristã é tudo que eu sou, ele é tudo que eu tenho. E a minha vida eu já perdi. Porque quem preenche todos os espaços dela é Cristo. Não tem vazio em mim. Eu não vou negar o meu Cristo.
Sabe o que aconteceu? No dia do seu martírio, no dia que ela foi entregue para ser morta, ela se arrumou como uma noiva. Ela disse que aquele era o dia mais feliz da sua vida, porque ela ia encontrar face a face com Jesus Cristo. Ela foi lançada às feras e não morreu. Aí um gladiador foi jogado para matá-la e estava tão nervoso, porque era tanta presença de Deus, que ela ajudou, pegou lá a espada e botou, olha, bota aqui. E ajudou ele, para ele conseguir matá-la. O que me impressiona, minha irmã, não é uma mulher saindo por aí como a gente está achando que são mulheres de Deus, não. O que me impressiona é uma mulher que já perdeu tudo e vive por Cristo. Custe o que custar. Isso me impressiona. Isso é profundidade. Mas sabe o que acontece quando a gente vai para águas profundas? Peixe começa a pular no barco. Bastou uma palavra de Jesus no profundo, que as redes começaram a encher, e encheu tanto que começou a se romper. Era abundância além da lógica, era milagre além da experiência, era graça além da força humana. Jesus está dizendo, quando você parar de tentar controlar as coisas e confiar em mim, até os peixes vão pular no teu barco. Até aquilo que você não esperava vai vir correndo até você. Larga o controle, sai do raso, mergulha no profundo. Eu imagino o desespero deles. O texto diz que eles tiveram que pedir ajuda para outros barcos. Oh, traz esse barco, aqui não cabe, vai rasgar. Eu imagino que deve ter sido a pescaria mais linda da vida de Pedro, um profissional. Nunca tinha dado tanto resultado na história. Meu Deus, como ele deve ter ficado feliz. E Pedro podia ter ficado iludido com as riquezas. Ele podia ter falado, galera, agora a gente já sabe qual é o esquema. A gente chama Jesus, ele fala onde a gente vai, joga as redes, tá rico. Fechou. Jesus, vem ser meu sócio. Jesus não quer ser seu sócio não, minha irmã. Ele não quer ficar financiando seus sonhos não. Ele não é como é que é o da lâmpada, gênio da lâmpada. Pronto para realizar todos os seus desejos e sonhos. Não, Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador. Ele é Deus. É nos termos dele, não nos nossos. O profundo não apenas multiplica peixe, o profundo revela o pescador. Pedro podia ter feito uma mega proposta, ficar apegado às riquezas, mas sabe o que aconteceu com Pedro? Diante do milagre, ele cai de joelhos e fala assim, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador, eu sou imundo. No profundo a gente vê a nossa imundície e a gente pede perdão para o Senhor, porque Ele é santo. No profundo a gente identifica aquilo que precisa ser mudado na nossa história e pede perdão para o Senhor, porque Ele é santo. No profundo Jesus não só mostra a abundância, Ele mostra quem a gente é. O raso mascara, o profundo revela. No profundo a gente entende que a gente não é definido pelo fracasso de ontem, mas pelo chamado de amanhã. Tem chamado para você. A escassez já passou, vai vir abundância, mas não é essa abundância que você está pensando das coisas dessa terra não. É a abundância da presença de Deus na sua vida, é a abundância da palavra de Deus na sua história. Pedro, sabe o que aconteceu? Quando ele viu aquele tanto de peixe, o texto diz que ele largou os peixes, largou tudo e foi seguir o Cristo. A verdadeira profundidade não está no muito saber, está no muito entregar. Sabe quando o peixe vai pular no seu barco? Quando você estiver pronto para deixar isso tudo para lá. Quando essas coisas não tiverem mais valor para você. Aí você está pronto para receber. No momento da maior pescaria de Pedro, Pedro fala, cara, que incrível esses peixes, mas eu descobri que não é peixe que eu quero é Jesus. Nossa, eu sempre orei por isso, como eu queria que isso acontecesse, mas eu descobri que não é isso que eu quero é Jesus. É Jesus o único que me completa, que me preenche. No momento em que as redes se enchem, Pedro se esvazia, larga tudo e segue. Quando Cristo chama um homem, Ele convida a vir e a morrer. É o que Bonhoeffer dizia. E viver por um propósito maior. Pedro não era só pescador, ele virou discípulo.
porque ele mergulhou em águas profundas. Eu quero contar uma história de um dos homens mais significativos da história do cristianismo, que talvez você não conheça. Mordecai Ham foi um pregador do avivamento há muitos anos atrás. Ele nunca escreveu nenhum livro, ele nunca esteve em nenhuma rádio, ele nunca foi para um lugar famoso. Em 1934, ele estava pregando numa tenda lá na Carolina do Norte. 2 garotos de 14 anos viram a comoção para entrar e quiseram ir assistir a pregação desse homem. Correram para lá para ver o que estava acontecendo. Não tinha lugar para esses 2 garotos de 14 anos. Eles deram meia volta, começaram a desistir e ir embora. Um porteiro virou e falou: ei, não vão embora não, eu vou dar um jeito de conseguir lugar para vocês. Naquele dia, aqueles 2 meninos entregaram a vida para Jesus. Um dos meninos se chamava Billy Graham. Billy Graham se tornou o homem que pregou o evangelho para mais pessoas do que qualquer outro homem na face da terra. Milhões de pessoas se converteram através das suas cruzadas evangelísticas. O outro menino que estava com ele, que se converteu nesse dia, chamava-se Wilson. O homem responsável por organizar todas as cruzadas evangelísticas de Billy Graham pelo mundo inteiro. Esse homem mudou o mundo. Não Billy Graham, não Wilson, não Mordecai Ham, o porteiro. Aquele único homem que viu 2 meninos de 14 anos desistindo de conhecer Jesus porque não tinha lugar para eles. Aquele homem virou e falou: onde eu estiver, no meu turno, onde eu pisar, ninguém vai ficar de fora do amor de Deus. Eu vou dar o meu jeito. É no profundo que a gente descobre que não é Cristo com, é Cristo em. Não é Cristo com você, é mais profundo que isso. É Cristo em você. Quando a gente cresce, a gente se dá conta que a gente dorme na mesma posição que o nosso pai. Eu me dei conta disso, sei você. Mesma posição do nosso pai. A gente faz a mesma pose na perna que a nossa mãe para cozinhar. A gente anda igualzinho a eles, a gente tem até a mesma postura que eles. Fazem 2 anos que eu perdi meu pai, mas cada vez mais que eu espero alguma coisa e boto a mão na cintura assim, eu olho, eu vejo que ele está aqui. Caramba, ele fazia igualzinho. Eu tenho muito da minha mãe em mim também. Quem olha para ela fala: meu Deus, é a cópia da sua mãe. Igualzinho. Quando eu faço assim, então é o mesmo dedinho. Falo: meu Deus, ela está aqui. Sabe por quê? Porque eu nasci deles. Mas o Espírito Santo me falou: não foi só deles que você nasceu. Você nasceu de novo. E da mesma forma, eu também preciso olhar para mim e me assustar com o tanto do Espírito Santo de Deus que existe em mim. Em mim. Você é filha. Você precisa andar como seu pai. Você precisa falar como seu pai. Você precisa fazer a mesma pose que seu pai. Você é filha de Deus. E Jesus continua repetindo hoje: vamos para águas profundas. Ir para o profundo é suportar silêncio, é se alimentar de alimento sólido. Hebreus 5,14, alimento sólido é para adultos, os quais pelo exercício constante se tornam aptos para discernir tanto bem quanto mal. Alimento sólido é para adulto. Quem só sobrevive de frases curtas, vive de leite, mastiga, mas não cresce. João 14,15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Profundo é obediência. No raso, você nada sozinho.
no profundo, você tem gente para mergulhar com você. E para o profundo é abraçar a cruz, aceitar processo de dor, de renúncia, de espera como parte do plano de Deus para a sua vida. É não buscar atalhos. A verdadeira profundidade não está em saber mais, mas está em amar mais a Cristo, estar em obedecer mais a Cristo, em obedecer mais a sua palavra. A superficialidade é a maldição do nosso século. A necessidade urgente de hoje não é de pessoas inteligentes ou talentosas, mas de pessoas profundas. O problema dos últimos dias, minhas irmãs, não é que vai faltar dinheiro. Não vai faltar dinheiro. Não é que vai faltar estrutura. Não é que vai faltar as coisas dessa terra. Esse não é o problema dos últimos dias. O problema dos últimos dias é que o amor de muitos se esfriará. Vai faltar amor, porque vai multiplicar a iniquidade. É muito barulho, é pouco silêncio. Richard Foster disse que ficar em silêncio diante de Deus, com o coração ardendo por Ele, é a mais alta forma de adoração.